Nós sabemos, nós já aprendemos que a filosofia nasceu na África, mas e a filosofia do direito? O que é que a gente tem para falar sobre ela? Pois bem, a filosofia do direito, ela também nasce na África. As primeiras reflexões filosóficas que nós temos sobre o direito, sobre o fenômeno jurídico, elas surgem na África e elas são tão ou mais sofisticadas do que as reflexões dos gregos. Para a gente entender isso, eu quero falar para você sobre Khuanup, ou o camponês eloquente. Quem foi Khuanup? Ele foi um camponês egípcio, pobre, humilde, que certo dia estava passando com seu jumentinho, estava indo trabalhar, provavelmente, e um certo nobre, um cara importante e influente, disse, não passa por aí não, passa por aqui, vem por aqui. Quem era esse cara? Esse cara era o Nenknakt. Meu Deus, podia ser um nomezinho mais fácil de pronunciar. Esse cara era o Nenknakt. Quem era o Nenknakt? Era um cara rico e importante, que forçou o camponês a caminhar com seu animal pelas lavouras de um nobre, pela roça lá de um nobre, sabendo que em algum momento o jumentinho ia comer algo que estava plantado ali. Então ele disse, olha, não passa por aí não, passa por aqui, sabendo que em algum momento o jumentinho ia comer, sei lá, um alface que tinha no chão, uma cenoura, sei lá o que estava plantado lá. Dito e fato, isso aconteceu. Quando isso aconteceu, o que é que ele faz? Ele castiga o Khuanup e toma os animais dele, né? Toma as propriedades dele. O Khuanup, indignado, muito indignado com a injustiça, a grande injustiça que ele sofreu, porque ele só passou por lá porque o cara mandou. Aí quando ele passa, o jumentinho dele come, sei lá, um alface e o cara vai castigá-lo, né? Que absurdo. Ele indignado, ele vai em busca das autoridades. Ele procura o nobre, que era o dono das terras, e os magistrados, os funcionários dele, que dizem que não podem fazer nada porque ele não tem provas, ele não tem testemunhas. Então falaram para ele basicamente o seguinte, disseram, olha, se você trouxer alguma prova, alguma testemunha, a gente recebe o teu caso e a gente vai julgar. Senão, não tem nada que a gente possa fazer. Ele não se conforma, ele continua indo atrás, ele continua lutando pelo direito dele e ele faz com que o caso chegue até o faraó. Nesse meio tempo, ele, inclusive, leva uma surra, porque, enfim, ele estava lá inconformado e estava questionando, não estava aceitando a decisão. O direito positivo dizia, olha, se você tiver testemunha, você tem um caso, mas ninguém queria testemunhar contra o cara que era rico e influente. E ele, enfim, em algum momento chegou até a ser castigado por isso, mas ele não se conformou, ele faz o caso chegar ao faraó, e dão a ele a oportunidade de expor o caso. Ele expõe com muita paixão, muita eloquência, e ele consegue fazer justiça. O cara, o Nenknakt, foi punido. E qual foi a punição? Ele teve que devolver o que ele tinha tomado do Khuanup, e mais, ele perdeu as propriedades dele para o Khuanup. Isso dá margem para a gente discutir uma série de coisas no direito. O professor de direito, quando vai falar, por exemplo, da relação entre direito natural e direito positivo, entre o direito que está lá posto pelo Estado, pela sociedade organizada e o que seria justiça, geralmente ele recorre à tragédia grega da Antígona, não é? O que é que a Antígona, a tragédia do Sófocles, vai nos ensinar? Vai contar a história de uma mulher chamada Antígona, e essa mulher ela tem um irmão assassinado. E esse irmão dela que foi assassinado, ele não foi enterrado, ele ficou lá abandonado. E ela vai lutar pelo sepultamento do irmão, e ela recorre ao direito natural, a um ideal de justiça para se contrapor à lei da cidade-estado, da polis grega. Pois bem, tudo isso a gente já tem no Khuanup, até com uma riqueza de informações maior que nos permite debater também outras coisas. Então a gente tem o direito positivo que dizia que ele tinha que ter uma testemunha, a gente tem o direito natural, o ideal de justiça que ele estava pleiteando para combater a injustiça que ele tinha sofrido. Nós temos a possibilidade de debater a partir daí questões relacionadas à desigualdade, ao respeito,
direito, a dignidade da pessoa humana, a responsabilidade civil, o dever de indenizar e por aí vai. Pablo, é só isso? Não, tem muito mais. No que chegou aos nossos dias, nos pergaminhos que foram preservados até hoje, a gente tem muito mais informação. Nós temos reflexões riquíssimas, valiosíssimas sobre o que é o direito, o que é o justo, reflexões filosóficas preciosíssimas sobre a filosofia do direito. Os egípcios, os quemetianos, eles tinham uma concepção de justiça extremamente profunda, extremamente filosófica, que era representada pela deusa Maat. E se a gente for trazer para a atualidade, para a contemporaneidade, a gente vai ver que a ideia de justiça, a ideia de Maat dos egípcios, dos quemetianos, ela é inclusive mais profunda do que muitas das filosofias sobre a justiça atuais. A gente pode refletir a partir daí, desde o próprio nome da deusa da justiça, verdade, retidão, passando por uma ideia de princípio abstrato de ordenação da sociedade e garantia da ordem pública, e chegando à própria ideia de direito que emana da autoridade, que naquela época era o faraó. Então a gente tem uma concepção de justiça que em muitos aspectos é mais rica do que muitas das concepções atuais. E com isso nós chegamos ao final dessa aula sobre as origens quemetianas, africanas da filosofia do direito. Na próxima aula nós vamos ver como a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos é também africana. Fica comigo, vamos aprender, vamos entender como é que isso aconteceu. Beijão!